e eu tive um problema também muito sério também, de todos os vícios, de tudo aquilo que Deus me libertou, de tudo que eu sou liberto hoje, que é dos vícios da droga, do cigarro, de tudo isso, eu tive um vício muito forte com a pornografia. Cara, e eu te falo de verdade que isso tem um poder tão forte na vida do homem e na vida das mulheres também, porque a gente vê que Sim. hoje tem muitas mulheres que estão aí também mergulhadas nisso, perdidos nisso. E de tudo que Deus me libertou, de tudo que Deus me libertou, o que mais me custou foi a pornografia. Meu Deus. Foi a pornografia. Eu imaginava que isso, porque eu conheci muito jovem, muito jovem. Eu tenho lembranças, eu faço assim, porque quando a gente mudou para uma certa casa no Brasil, eu lembro que eu tinha 7 anos. Então, antes disso, eu já, vivendo em outro lugar, eu já conhecia, não a pornografia, eu já conhecia a tema da masturbação e essas coisas. Aham. Então, desde os 5 anos, por aí, eu já tinha Hum, essa tendência para esse lado da sexualidade. Você começou muito precoce tudo. Muito, muito. Meu Deus. E quando eu já tinha já lá para os 9 10 12 anos, foi quando eu tive a experiência com a pornografia. E aí eu achava que isso era uma coisa normal, uma coisa de homem. Os homens faziam, às vezes eu via alguns meninos maiores com revistinha. E eu comecei a me interessar e ver isso, aquilo, e fui me aprofundando e mergulhando. E nunca me preocupei em, em deixar. Porque eu penso que é uma coisa normal. E me lembro, muitas vezes eu via na televisão programas assim que passava de igreja e o pastor falava: "Você que tem vício com pornografia e não consegue deixar". Eu ria. Porque eu falava assim, cara, como isso pornografia você não tá metendo nada igual a droga que você tá consumindo assim? Como que isso vai te viciar? Como que isso vai te dar, vai Hum, te aprisionar? E eu achava que isso era mentira. Eu falava, esses pastores, né? E eu seguia, sempre vendo, sempre, cara, mergulhado mesmo, mergulhado mesmo. Eu já cheguei, olha pra você ver o tão forte que isso, a influência que isso foi na minha vida. Eu já cheguei a passar 12 horas vendo, 12 meu horas Deus. Seguidas. seguidas de eu chegar em casa, pero é que era como se fosse uma junção assim da droga com isso. Então eu saía, eu bebia e eu cheirava muito pó. Então quando eu chegava em casa à noite, eu entrava na minha habitação, fechava a porta e ali eu começava a ver. E eu passava 12 horas vendo. 12 horas Jesus. vendo isso direto. Cabeça cozinhava. E eu falava assim, uau, e já aconteceu muitas vezes, antes de eu vir para Cristo, de eu pegar, que eu tinha na época era, DVD e essas coisas, e eu jogar fora. E eu pegar e jogar fora, jogar no mato assim, e passava um tempo, depois eu ia lá no mato procurar, eu buscava aquilo de novo. Cara, e foi uma luta tremenda. E depois que eu me converti, depois que eu conheci a palavra de Deus, que eu decidi vir para Cristo, cara, isso era um pesadelo na minha vida. Porque quando eu comecei a ir pra igreja, quando fui pra igreja no começo, eu ainda tinha. O meu foco, pra mim, principal, era droga, Aham. bebida e cigarro. Eu achava que isso era o mal. E esse tema da pornografia, não. Eu falei, é só eu não ver, é só eu não assistir, é só eu não. Então eu comecei. Aí quando eu fui me converti, tive a revelação de o quão mal era isso. De quanto isso desagradava a Deus. E eu falei, não, chega. Eu não quero isso mais pra minha vida. E eu já não vou ver mais isso e tal. Cara, aí foi quando começou a maior batalha da minha vida. Jesus. A maior batalha da minha vida. De verdade, não foi para mim ir para a igreja a primeira vez, não foi. Não foi para deixar droga, não foi para deixar bebida. Isso saiu de mim assim, ó, como se Deus tivesse pegado com a mão e tirado. Mas agora para mim deixar ao vício da pornografia, isso foi a maior batalha, te digo. Meu Até hoje é a maior Deus. batalha. Até hoje eu tenho que vigiar com isso. Até hoje. Hoje eu sou Eu casado. acho que é aqui interessante, desculpa te cortar, João. O pessoal de casa entendeu o que ele vai falar agora. Prestem atenção
Isso aqui serve também para qualquer vício, na verdade, João? Sim. Desculpa te cortar, Não, mas não, não. prossiga. Sim, sim. Hoje eu sou casado, tenho minha esposa. Eu tenho 2 filhos com ela. Tenho um que ela já era de um relacionamento Uhum. dela, mas é meu filho, porque eu tô ali, eu dou educação. Eu tenho um filho com ela que vai cumprir um ano agora, dia 13, e ela tá grávida de 3 meses. E hoje, eu casado, depois do meu casamento, eu ainda tenho que vigiar. Eu me cuido para não ficar tempo sozinho. Eu não gosto de ficar tempo sozinho em casa. Não perco tempo, às vezes, vendo coisas no celular, porque às vezes pode saltar alguma coisa. E eu sei que aquilo, uma coisa leva a outra, como você disse no começo, um abismo chama outro abismo. Então, eu tenho que estar sempre vigiando, Amém. cuidar com certas conversas. Ou às vezes você está trabalhando e uma pessoa vai falar de fulana, de uma menina, ou isso, aquilo. Cara, tapa seus ouvidos, sai de perto, desvia seu caminho. Amém. Porque isso é terrível. Isso é tremendo. Isso é tremendo. É uma influência muito forte. Tem pessoas. Às vezes eu não comento muito isso. Eu estou aproveitando a oportunidade hoje para falar sobre isso. Porque tem pessoas que não crê nisso. Pensa que não, é porque você é doente. Você não sei, você é um caso diferente. Tem pessoas que ri, tem pessoas que acham engraçado, tem pessoas que acham que você era não sei, como se fala, um maníaco, não sei por isso, sabe? Um louco, Uhum. demente por isso. Só que não, só que quem passa por isso sabe. Da mesma maneira que tem pessoas que estão enganchadas na cocaína, que tenta sair, que não consegue, sempre vai e volta, como pessoas com a maconha É também, que eu isso já aí. vi pessoas com a maconha, deixa a maconha, joga fora, passa um tempo, volta, tá de novo naquilo ali, tá enganchado, tá preso naquilo ali. Cara, a gente precisa mudar seus hábitos, a sua rotina, você precisa. A vida a vida com Cristo, como diz assim, às vezes as pessoas elas esperam um milagre que Deus vai chegar e vai fazer assim. Deus, ele tem poder para ele fazer. Isso mesmo. Só que o que vai agregar na sua vida? O que você vai aprender com isso? Você vai ser uma pessoa fraca. Você não vai lutar com nada, você não vai conseguir ter essa capacidade, você não vai ter força para vencer nada. Então tem batalhas que Deus deixa. E eu creio, eu tinha comigo uma coisa que me ajudava muito é a palavra que Paulo falava, que ele fala assim, que ele tinha um espinho na carne. E daí, quando eu entendi essa palavra, eu falava, uau, isso daqui é o meu espinho na carne. Esse vício, essa influência da pornografia na minha vida era o meu espinho na carne. Porque isso não me deixava sair da presença do Senhor. Meu Deus. Porque eu sabia que se eu saio, se eu pegar isso, eu sei para onde eu vou. Eu sei Uhum. o que vai acontecer com a minha vida. Então, já aconteceu, olha pra você ver, já aconteceu comigo várias vezes de eu tentar deixar, e já aconteceu de eu estar em casa, dentro de casa, e aquela vontade vir, e eu pegar e falar assim, eu não vou, eu não vou. E eu pegar, sair de casa, e eu caminhar até um monte que tem ali em Praça Elíptica, aqui na Espanha, já quando eu Aham. venho pra cá. Eu caminhar até um monte em Praça Elíptica e falar assim, eu não quero, Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Glória a Eu Deus. chegar no monte, eu orar, e pedir para ele me ajudar, ele me tirar naquele momento, eu Aleluia. conseguir ir embora e dormir naquela noite. E eu falava, não, tranquilo. Passava um dia, 2 dias, eu caía de novo. E quando eu caía, eu não ia para a igreja. E minha irmã já falava assim, João, aconteceu alguma coisa? E eu falava, não. E, e até que um dia eu expliquei para ela a minha situação. Então a pornografia, ela é um pecado que, cara, ela destrói, ela acaba com a sua vida em todas as áreas. Você não consegue ter muita, você não consegue ser social, você se afasta, você, cara, você às vezes você começa, você não dá o verdadeiro respeito e valor às mulheres. Você vê elas como um objeto, como ele sabe, você se encerra, você deixa de querer viver uma relação, às vezes com uma mulher, com uma pessoa, querer buscar a sua vida, querer fazer sua família, você já não. Sabe? Isso, ela te mina, ela te suga, tudo isso. E eu tive uma experiência muito forte com isso uma vez, que eu tava vendo aquele Pablo Marçal, Aham. e
E, cara, eu vejo, ele é um cara de muita sabedoria em muitas coisas. Tem muitas coisas dele que eu gosto Perfeito. de ouvir e agregar. Eu não vou colocar todas as coisas, porque tem muita coisa ali também que eu Também não não concordo. E concordo. eu não posso ter ele como um guia espiritual, Ih, sabe? Mas tem muita coisa, ele tem muita sabedoria, muito conhecimento. E uma vez ele falou uma coisa, cara, eu fiz isso em prova e realmente eu vivi isso. Ele falou assim, ó, que ele foi uma pessoa que teve esse vício, ele teve esse problema. E ele falou assim, ó, um dia eu orei e falei pra Deus, falei assim, Senhor, mostra pra mim como o Senhor vê isso. Como que o Senhor vê? E, cara, um dia eu cheguei em casa, eu tinha fumado ainda, eu tinha fumado maconha. E deu aquela vontade, eu sabia que eu ia cometer esse pecado outra vez da pornografia. E eu peguei e orei. Falei assim, Senhor, mostra pra mim como o Senhor vê isso. Revela pra mim, mostra pra mim. Cara, foi uma experiência tão tremenda que quando eu peguei o telefone, que eu coloquei, que eu vi os demônios. Eu não Jesus. via pessoas. Eu não via pessoas. Não é tipo assim, a pessoa tá ali e um demônio atrás. Não. As pessoas eram demônios. Eram demônios, demônios, demônios. Cara, foi tremendo aquilo. Foi tremendo. Eu vi, literalmente, eu vi isso. Eu olhava no telefone, eu falava, não é possível. Eu olhava, era demônios. Era todos demônios. Todos Meu demônios. Deus. E aí, cara, eu comecei com essa luta. Comecei com essa luta. Orando, pedindo pra Deus, eu jejuava e passava um tempo, isso vinha de novo, caía de novo. Aí eu comecei a ficar cada vez mais tempo limpo, assim, digamos Amém. assim. Antes, cada 3 dias eu caía, comecei a uma semana, 12, e assim foi. Pouquinho, despacio, pouquinho a pouquinho. Mas ainda hoje eu sou muito cauteloso com isso. Eu sou muito cauteloso, muito cauteloso. Eu não tenho problema de passar em frente a um bar. Claro, eu não vou ficar dentro de um bar ali com bebida, com cigarro, todas essas coisas. Não vou também. Mas eu não tenho problema em passar. Eu não tenho problema de estar trabalhando e uma pessoa estar fumando aqui perto de mim. Eu não tenho problema. Não tenho problema uma pessoa estar bebendo do meu lado. Não tenho problema. Não me... Isso eu sei que não me leva. Mas agora esse tema me assusta. Eu tenho que estar sempre vigilante, sempre como os vigias, como chama? Os atalaias, tem que estar sempre ali vigiando. Amém. Vigiando, tem que estar sempre guardando. Cara, e hoje, pra honra e glória do Senhor, eu me mantenho posicionado. Eu me mantenho firme Aleluia. e forte nisso daí. Mas eu deixo pra todo mundo, você que tem problema, você que consome, ou que seja poucas vezes, Aqui, tira ó. isso da sua vida. Tira isso da sua vida. Não deixa. Não permita que isso destrua sua casa, sua família. Deus tem algo precioso para a vida de cada um. Deus tem algo tremendo. E esse vício, isso que às vezes para você hoje nem seja um vício, talvez para você seja não sei, um hobby. Você vê um pouquinho ali para te. Cuida disso, cuida, vigia, porque eu sei o quanto é terrível, o quanto isso consome, o quanto isso te tira da presença de Deus, o quanto isso desagrada ao Senhor e o quanto isso vai te amarrar, vai te aprisionar e você não vai conseguir avançar naquilo que Deus tem para sua vida.